Mas bora. Vamos começar primeiro com o motivo que você tá aqui, né? O motivo que eu tô aqui é porque você fez um vídeo falando besteira, aí eu falei, eu respondi, e aí o teu amigo se colocou numa fúria e falou, não, vem aí que eu pago. Eu falei, então tô indo. Como é que eu falo isso de uma maneira polida que eu tenho que falar isso? Acontece o seguinte, esse cara aqui, ele é amante do Renan Santos. E aí, se o Renan Santos entrar na praia até a cintura, esse cara morre afogado. De tanto que ele mama nas bolas desse cara. E aí, quando eu falei na namoradinha dele, o cara ficou todo doído. Foi lá, me trocou e eu dobrei a aposta. Aí o cara veio aqui e pagava a passagem. Aí ele aceitou, eu achei que não ia aceitar. Exatamente. Aí ele veio pra nós trocar essa ideia, porque ele veio pra ser o advogado do Renan Santos. É isso que eu quero entender. Por que você veio defender esse cara? Vamos lá. Que é a única via possível pra salvar o Brasil. Não, mas a gente vai chegar lá. Cara, não, vamos pra campanha, tá com medo? Pra me alimentar. Ele tá alimentando como chama, ele tá se preparando. Desde antes da gente sair de casa, ele tá assim, pô, vamos pedir uma comida. E você falou, não, a gente daqui a pouco tá comendo. Vamos ter o seguinte, independente da forma que você usar, você vai ser um ativo ou passivo, ambos concordam, certo? Sim. A raciocínio aí dentro. Raciocínio lógico. Sim, eu não sou da MBL, então eu sou um ser pensante. Esse é o good? Esse é o good. Às vezes você confunde um pouquinho. Até ele mesmo confunde. Então eu vou te explicar. Existem... Se há raciocínio aí, cara, e eu vou considerar esse podcast especialmente para o seu irmão que tá aqui, que é um empreendedor que teve que sair do Brasil, né, traz toda a família. Você tem duas opções. A primeira opção é a seguinte: existe a blue pill da política, que é basicamente você achar o seguinte: o Brasil é dividido entre direita e esquerda, mas não é. E que o Brasil, a esquerda é malvadinha, O mundo a direita direita. e a direita é boazinha. E que na direita ele não é perfeito, mas o Bolsonaro tá aí pra salvar a gente do PT. Essa é a blue pill, essa é a O cara é alienado. exatamente. Essa, que ótimo. A Red Pill, cara, eu trouxe aqui, ó, anotadinho aqui, porque eu trago datas, eu não vou falar nada. É o cara que bate mulher. É, Não foi o bagulho do Red Pill? não, a Red Pill você sabe que veio do Matrix. A Red Pill original, que é a que eu trouxe aqui da política, é você entender que o Brasil é um país onde 99% de todos os políticos eles são membros fisiológicos do Centrão. E eles estão com o que tá na mão. Quem tá na mão? A direita, a esquerda, quem tá no poder? Eu estou com esse cara. E que o Bolsonaro é um deles. Tá bom, o Bolsonaro é de Centrão. Isso é frase de quem, você acha? Minha? Eu já começa, já troca o malzinho aí que eu quero bater no malzinho. Sabe quem falou que o Bolsonaro é Centrão? Quem? Chuta uma pessoa improvável. Não, tipo assim, é que você tá partindo da premissa que eu defendo o Bolsonaro. E foda-se. É que minha tese pra defender, ela parte pela destruição de quem é o Bolsonaro. Porque Entendi. Então você é tipo aquele cara que sofreu bullying a vida inteira e o opressor querendo, o oprimido querendo ser opressor. Ele só consegue mostrar os seus valores atacando outra pessoa. Não, é a premissa do cara que não tem conteúdo e precisa. Não, Você já se jogou no buraco. faz parte da nossa história. Destruir alguém pra se construir. Tá. Porque o MBL surgiu, inclusive, né, com uma proposta alternativa, né, pra fazer o impeachment da Dilma. Não sei se você sabe a história. O MBL surgiu em 2014, porque a Dilma ganhou a eleição. E a gente discordava da tese do PSDB, que era, não, deixa a Dilma lá, porque depois de 2018 o Aécio ganhou a eleição. E a gente discordava da tese do Olavo de Carvalho, que tinha que ter um golpe militar. Tipo, o Brasil não é composto por, sei lá, meia dúzia de generais. O Brasil tem mais de 5 mil generais, dos quais mais de 90% estão aposentados, com suas vidas feitas. As suas filhas podem ganhar aposentadoria até elas morrerem se elas não casarem. Esses caras nunca vão dar um golpe de Estado. Não adianta você pedir, eles não vão dar. Imagina ser um general, você tá com a tua vida feita, você tá com a carreira pronta, a aposentadoria de boa, a família garantida, você vai dar um golpe de Estado, pegar o país quebrado, esquece, o Olavo de Carvalho está maluco. E a nossa tese foi a tese vencedora. Então, não, nós vamos fazer uma operação política pra dentro da Constituição derrubar a Dilma também. Nós fizemos isso. Nós derrubamos a Operação Minerva, a Operação de Vira-Voto, as maiores manifestações da história do Brasil foram articuladas pelo MBL, inclusive assinadas pelo Renan Santos. Beleza. Depois disso, o que aconteceu? Você teve Temer, e no governo Temer ele fez algumas reformas estruturantes que o Bolsonaro, inclusive, na época era muito contra, por exemplo, o teto, por exemplo, a reforma trabalhista e, por exemplo, a reforma previdenciária, que quase passou. E passou por uma falsa denúncia do Eduardo Batista, que enterrou essa reforma, mas o Rodrigo Maia, que já era presidente da Câmara depois, levou essa articulação para o próximo governo, que era o governo do Bolsonaro. Então, beleza. Dada esta parte, Bolsonaro capitalizou de forma genial, inclusive, essa parte, né, que foi a revolta das pessoas que começaram a se entender como de direito e defensores de valores, como, por exemplo, pátria, família, armamento, etc, economia liberal, caça aos corruptos e tal. E ele ganhou a eleição quase no primeiro turno, em 2018, uma coisa quase milagrosa, sem que a gente teve no partido pequeno. Ele realmente foi um cara com um carisma absurdamente fora da média, que conquistou o coração dos brasileiros. E aí, por ele não ser essa pessoa, por ele ser uma fraude, ele enterrou tudo isso. E onde está o MBL nessa história? Diferentemente de todos os outros movimentos que se dizem de direito, o MBL peitou o bolsonarismo. O MBL decidiu bater de frente. Nós derretemos em 2019. Derretemos mesmo, assim. Meu canal perdeu 100 inscritos em um dia. O MBL perdeu 400 inscritos em uma semana. A nossa audiência de live, que já era menor que a do Bolsonaro, ficou absurdamente menor. A gente fazia live para 300 pessoas diariamente. Enquanto, sei lá, o terceiro fazer para 4 mil. E naquele momento a gente decidiu o seguinte: a gente pode pedir desculpa e voltar ao final da fila, que foi uma coisa que o Wilder fez tardivamente, ou a gente pode continuar defendendo o que a gente acredita, mesmo que a gente vá perder essa batalha. A gente decidiu morrer junto. Só que essa coerência fez que a gente hoje se tornasse o único partido, né, verdadeiramente de direita, de definição, e o partido que mais encanta a geração Z. Somos o partido preferido. Mas aí você também não me ajuda, né, velho? Encantar a geração Z é a geração mais mongolóide que existe. Mais ou menos, em alguns tempos. A geração, mas eu vou falar uma coisa ruim da geração Z. A geração Z é a geração menos trans. A geração Z é a geração mais isolada. Você nasceu na geração Z, então? Toma, velho. A tua família tá me entregando, caralho. Essa coisa pra ele, pô. Eu tô quieto o tempo inteiro, ele tá falando bagulho sério, tá ligado? Agora é o seguinte, velho. Agora é o seguinte. A geração Z é a geração que tá fazendo as maiores transformações políticas no mundo. A geração Z foi a geração que derrubou o regime, por exemplo, do Nepal. A geração Z é a geração que está entendendo a política de uma forma não dicotômica. Não, a coisa não é A ou B, a coisa não é 0 ou 1, a coisa não é branco ou preto. Existe um espectro todo, né, de coisas que você precisa entender as nuances pra isso, né? E aí a gente chega onde a gente chega, que é o bolsonarismo. Então, parte do que é o MBL, que é um movimento de resistência política, essa é a verdade, vem da resistência ao bolsonarismo, que é uma fraude, que é uma coisa que engana as pessoas, inclusive brasileiros de bem, trabalhadores, no seu caso, o caso do seu irmão, que muitas vezes tiveram que sair do Brasil e ainda estão na Blue Pill, né? Ou seja, se você é de direita e você não entende que o Bolsonaro é um traidor, pior do que o Lula, porque o Lula pelo menos é um inimigo declarado, você sabe que você está caindo nessa narrativa. Você precisa acordar. Então o MBL faz parte disso, eu tô aqui pra isso. O problema é que você tá partindo do pressuposto que eu defendo o Bolsonaro. Não sou bolsonarista. Eu sou da absoluta direita. Então você tem que ser contra o Bolsonaro. Porque, por exemplo, eu vou dar exemplo pra você. Eu não falei que eu sou a favor. Então vamos lá. Você é da direita. Você é a favor de pagar imposto pra político ter fundo eleitoral? Não. Você é a favor do aumento do fundo eleitoral? Não. Então deixa eu contar uma história. O fundo eleitoral, quando o Bolsonaro assumiu, ele era de pouco mais de 1,2 bilhão de reais. O fundo total. O Bolsonaro aumentou ele pra 1,9. E logo depois ele aumentou pra 5. Ele deu 1 bilhão de reais de fundo só para o PT. Foi o projeto do governo do Jair Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro falou, sou contra isso, sou senador. E aí ele teve que votar o aumento do fundo. Chegou a pauta. Você é a favor ou contra o fundo? Como ele votou? Ele votou a favor. O Flávio. Só que a votação em 2 turnos. Ele votou a favor 2 vezes. Um ano e meio depois teve outro aumento. Ele votou mais 2 vezes a favor. São 4 vezes. Ele votou a favor 4 vezes. Qual foi a desculpa que ele deu pra votar a favor?
Pensa a pior de todas, a mais idiota. Não faço ideia, velho. E chuta um, tipo assim, a pior de todas. Eu vou dar uma desculpa, tipo assim, o cachorro comeu meu sindicato. Qual desculpa que você daria? Eu sei lá, viado, não sei, mano. Chuta aí, a pior desculpa. Você votou um bagulho que você falou que você é contra. Mas o projeto de lei tava no governo do pai dele. O pai dele. Eu falava que ia apoiar o meu pai. Posso falar, isso seria mais sincero do que ele fez. Foi pior. Sabe qual foi a desculpa dele? Que ele apertou o botão errado. Pô, eu ia falar isso, mas eu acho que é sincero. 4 vezes. Você acha que você aperta o botão errado 2 vezes? Um ano e meio depois você aperta o botão errado mais 2 vezes. Não tem opção de Mas será que votar. quando foram fazer a eleição lá, o pessoal colocava pra votar no Bolsonaro, aparecia a foto do Lula? Será que não aconteceu isso? Primeiro que isso é mentira. Segundo que Será? é mentira. Tava lá? Mentira. Ué, me Será, mostra um vídeo. Será? Qual prova você tem? Eu vi um monte de vídeo agora apertando, mas isso aí é outra foto. Não existe um vídeo. Vai falar que é IA. Não existe um vídeo disso. Não existe um vídeo disso. Eu vou procurar enquanto isso. Pode procurar. Não existe um vídeo disso. Ah, eles tiraram também, né, pra ninguém achar Não, mais. cara, isso aí é narrativo, isso não existe. Aí vem a pergunta, vamos lá. O Flávio Bolsonaro, ele foi votar e falou que votou errado. Esse é um sintoma do que eu tô falando. Vocês que esse cara enganou vocês em coisas muito mais importantes. Mas, Eu vou começar. De novo, você tá assim. partindo do pressuposto que ele me enganou. É porque é o seguinte, você cogitaria votar em ladrão? Não. Então você não vai votar no Flávio. Você não vai votar no Flávio. Eu não voto no Brasil, mas hoje em dia eu fiquei... De novo, eu não sou expert em política. Eu não acompanho muito, eu acompanho a rede social. Tipo assim, você é um cara que é profissional em política, eu sou um cara que eu sou profissional e fala merda. Eu vejo bagulho que eu não concordo com o que fala. Eu ser da absoluta direita não significa que eu sou bolsonarista X8, não tenho política de estimação. Eu acho que a direita no Brasil é burra por se dividir. Ponto. Eu acho que tinha que ter uma opção só. Agora, por exemplo, tanto que eu não sou bolsonarista, que quando vazou essa história do Porcaro, eu fui lá fazer vídeo, tipo, Sim. e aí? É que isso foi só ponto desse merda. Tudo bem, mas é o que eu tô sabendo. Eu não tô lá pesquisando do cara, mas eu também não tinha voto, primeiro eu não voto. Sim. Mas eu não tenho apoio declarado a ninguém. Mas você tem um público, cara, que te acompanha e você influencia essas pessoas, em a sua esmagadora maioria, pelo menos pela enquete que você fez ali, eles apoiam o Flávio. E a minha tese é, não é que o Flávio, ele é uma opção que não é perfeita. O Flávio não é opção. O Flávio é ladrão. E por ele ser ladrão, a gente não pode votar nele, porque isso é beneficiar a corrupção do país de uma forma geral. E aí eu vou te trazer dados. Mas beleza, você tá falando que ele é ladrão. Ladrão. Ok, por que ele não tá preso? Ótimo, excelente pergunta. Por que ele não está preso? O Flávio Bolsonaro era deputado estadual. Enquanto deputado estadual, jogou muito, eu vou te trazer os dados aqui. de como Mas é jogou. provado? Eu vou te trazer. Não, não é dado, eu tô falando provado. Como é que prova? De novo, eu não Como é quero que defender. prova? Então, como é que Não prova? sei, o Lula foi preso. Como é que prova? O juiz analisa as provas. O juiz analisa as provas. Ele diz, está provado que ele é ladrão. É assim que se prova uma pessoa é ladrão. O Ministério Público faz a investigação, apresenta as provas, o juiz julga e diz que ele é culpado. O Flávio era deputado estadual. Ele começou a ser investigado por ser ladrão. Ele falou, eu sou inocente. E por ser inocente, eu não vou pedir foro privilegiado. Porque quem pede foro privilegiado é ladrão. Quem pede foro privilegiado tem que conhecer alguém no Supremo que vai me salvar. Eu não quero foro privilegiado. No momento em que ele fala isso, ele ganha a eleição para senador. O deputado estadual não tem foro privilegiado. O senador tem. A investigação do Ministério Público apresenta as provas e fala, Flávio, você é ladrão por causa disso. Eu vou te mostrar as provas aqui, você é ladrão por causa disso. O que ele faz? Ele fala, quero foro privilegiado. E aí o que acontece? Isso é uma coisa que todo mundo fala mentira. O Nicolas fala essa mentira. A justiça investigou e falou que isso é mentira. O Supremo Tribunal Federal pegou A justiça caso- tá mentindo, mas você tá Não. O Nicolas mente. A justiça não fala nada. A justiça, ela só faz. Mas a o foro justiça serve pra corrupção? a forma de ser pra qualquer coisa. Se você é um político, se você é deputado federal, senador, ministro ou presidente, você não pode ser processado. Se o PGR não autorizar e se o STF não julgar, ninguém, se você roubar, sei lá, dinheiro, você sempre roubou dinheiro, se você tá dentro do mandato, você pode falar, não, isso aconteceu porque tem a ver com o meu mandato, você não responde. Isso vai pro STF. Que foi exatamente o que o Flávio fez. Que é onde liberou ele. Exatamente. O Flávio falou o seguinte, vocês estão investigando por eu ser deputado estadual ladrão. O deputado estadual ladrão não tem direito a foro, mas agora que eu sou senador, eu quero foro. Pegando foro, a justiça brasileira pegou o caso dele e falou assim, tem que ser julgado no Supremo. Tirou a justiça do TJ do Rio. E aí existe uma matéria dizendo que o TJ do Rio não vai analisar as provas do Flávio. E eles usam essa manchete pra falar, ó, ele é inocente. Não. A justiça do Rio não pode analisar o mérito. Eles não podem. E o STF falou, deixa aqui com a gente. O que o Gilmar Mendes fez em fevereiro de 2025? Ele embolou todo esse tempo em fevereiro de 2025. Ele travou a investigação. Eu, Gilmar Mendes, assim como eu fiz com diversos corpos no Brasil, estou impedindo o Ministério Público de investigar o Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque ele é Mas ladrão, esse e o Gilmar é Mendes é amigo do ladrão. É isso. E aí, eu não posso falar aqui, mas pode ser que supostamente... falar? Eu não quero tomar processo, mas pode ser. Não tô falando que é, então que pode ser que o Flávio tenha contratado um escritório de advocacia, que de repente é um familiar do Gilmar Mendes, e que de repente... Então, basicamente, o que você tá falando é que o Flávio Bolsonaro É ladrão. é um ladrão que comprou um juiz do STF não sei através se de um não. escritório de advocacia associado com ele, a mesma esquema do Alexandre. Não, você sustenta essas gracinhas. Não é Sustenta essas gracinhas. Você tá com medo, você vai voltar pro Brasil. Você tá falando de agora. Eu estou falando, Flávio Bolsonaro é ladrão. E comprou um escritório de advocacia interligado com o Gilmar Mendes. Pode ser. Pode ser. Porque é o seguinte, Pode a partir ser, do momento pode ser, que mas não eu pode afirmar. eu vou te explicar. Eu estou falando que o Flávio é ladrão. Eu quero que o Flávio processe. Eu quero que o Flávio assim, eu quero que ele processe. E ele não vai processar. Como ele não processa quem, como ele não processa Fernando. Porque ele sabe que ele perde esse processo. Sim, mas você Só tá que uma calúnia. não. Ele falou que ele contratou um escritório de advocacia interligado ao Gilmar Mendes. Só que você fala inglês e fala português. Eu falei o seguinte, ele é ladrão. Eu estou afirmando, Flávio Bolsonaro é ladrão. Eu não posso afirmar que o ministro Supremo é ladrão. Porque se eu afirmar que o ministro Supremo é ladrão, o ministro Supremo vai ter um prova que eu sou ladrão, eu não preciso provar. Eu posso achar. Eu acho que tem ministro Supremo que é ladrão. Eu acho, eu não posso falar que eles são. O Flávio, eu estou falando, ele é ladrão. Por que aí você tá com medo de Porque eu ser posso- Não é medo, porque ele não pode provar. Se o cara processar, Não, mas eu tenho medo. Se você fala assim, Arthur, Não, mas você você pode pode falar. falar, você não tem. Calma, Mas pode exatamente. entrar o Gilmar você Mendes, não fala do- o Alexandre de Moraes, um no cu do outro. É tudo Porque que isso eles eu posso falar. Eu não posso falar que são bandidos, eu posso falar que um enfia dentro do outro. Não, eles são bandidos. Então, isso você Ladrões. Não, eu tô falando. Eu posso achar que eles são, mas eu não posso afirmar que eles são. Seria Eu afirmo que o Alexandre de Moraes é o maior bandido que já tô no Brasil. Vamos lá. Dito isso, Flávio Bolsonaro é ladrão, Gilmar Mendes o salvou. O que acontece a partir disso? Você tem um desmonte da Lava Jato. Vou dar exemplos práticos do que aconteceu. O Sérgio Moro, enquanto era ministro da Justiça, ele apresentou um pacote de crime. E o que era o pacote de crime? Ele pegava desde o político corrupto do Colarinho Branco até o ladrão de galinha e enrijecia as leis penais, o Código de Processo Penal e o Código de Execução Penal. São três coisas diferentes. A lei penal é, você não pode bater isso aqui, se você bater isso aqui, você pega X anos de cadeia. O Código de Processo Penal é como você processa pra provar que aquele cara é criminoso. E o Código de Execução Penal é, a partir do momento que se provou que ele é criminoso, como é que ele cumpre a pena. No Brasil tudo uma merda. A lei penal é branda, o Código de Processo Penal é uma merda, tanto que a esmagadora maioria dos processos penais do Brasil, você não discute mérito. Não, te matei aqui, Você não discute se matou ou não. Você começa a discutir questões processuais. Peraí, você tá falando que ele matou? Tá, como é que você sabe? Tem uma câmera de vídeo. Essa câmera de vídeo, quem é que pegou essa câmera de vídeo? Foi um policial. Esse policial, ele mora em qual estado? Ele poderia ter pego. Você começa a discutir o processo e nunca discute mérito. Só que Lula, exatamente. Por que o Lula, que é ladrão, condenado, está solto? Porque eles discutiram um processo de tamanho. Que assim, vamos mudar a vara? Vamos mudar a vara. Eles mudaram a vara pra soltar o homem. Então é sempre questão processual. Então, o que acontecia? E a lei de execução penal é o seguinte, você foi preso 6 anos. Você cumpriu um sexto da pena aí, ó. Depois de 11 meses, você tá solto. No regime semiaberto, que é só no Brasil tem isso. Explica pro americano. Ó, eu tô preso, mas eu tô preso no regime semiaberto. É só no Brasil. O Moro apresentou o projeto. Vamos mudar isso daqui. O que o Jair Bolsonaro fez? Ele pegou o projeto. Ele, Poder Executivo, tirou o enrijecimento de pena.
Jogou pro Congresso sem o enriquecimento de pena. Aí o Marcelo Freixo do PSOL apresentou uma emenda que eu tenho projeto. Você pega, eu quero trocar essa página por outra, eu quero emendar esse projeto. Ele apresentou uma emenda que criava um negócio chamado juiz de garantias. O juiz de garantias funciona da seguinte forma: fui julgado por você, juiz 1, de primeira instância. Hoje, se eu perco e não concordo, eu vou pro colegiado. O juiz de garantia é o seguinte: não gosto de você. Eu exijo um novo julgamento com um novo juiz de primeira instância. Você não tem que ter um fundamento pra você pedir? Não é só simplesmente não gosto de você. Ou É questão processual. Você deu mais um instrumento pro criminoso ter mais um jeito de atrasar o processo. É recurso, porque vai ganhar tempo. Eu já ouvi falar, Exatamente. tipo assim, não vou citar nome, mas a gente pensa. Não, a gente acredita que o que mais tem no Brasil são criminosos com dinheiro, que utilizam do seu dinheiro, do seu fundo, pra poder empurrar o processo pra frente, sem ter que responder. Então eu tô errado, tem câmera, pegaram tudo. Então o que eu vou fazer? Vou ficar jogando de lá pra cá, vou ficar jogando lá, e uma hora vai travar e eu vou ficar... Exatamente. Aí os caras usam o teu fundo pra empurrar o processo pra dentro. Aí eu pergunto Como é que é a pra política você, brasileira? eu acho que ninguém aqui concorda que o PSOL é um partido bom. Alguém acha que o PSOL é um partido bom? Você acha que uma emenda do Marcelo Freixo que trata de lei penal pra criar mais um juiz é uma coisa boa ou ruim? Você é de direita, vamos lá. Você acha que o Marcelo Freixo do PSOL, ele vai mexer na lei penal pra soltar bandido ou pra prender bandido? Pra soltar bandido. Pra soltar bandido. Ele fez uma emenda. E simplesmente dava mais uma instância pro cara pra trabalhar. Chegou na mão de Jair Bolsonaro, porque Jair Bolsonaro é o cara que é presidente. Então, ele veta ou ele sanciona. O que ele fez? Ele vetou, claro, né? Não, ele sancionou. Ele aceitou? Ele aceitou. Ele unilateralmente... Explica. Não é a Globo. Não é o sistema. Não é a esquerda. Ele pegou uma emenda do Marcelo Freixo e unilateralmente ele aceitou. A assinatura dele. Não, ele sancionou. Você pode pôr no chat GPT. Aí eu vou falar uma coisa pra você. Ele nunca respondeu por quê. Nunca. Por que você transformou o pacote de crime do Moro? Ninguém nunca questionou isso. Aí aqui vem a questão. O MBL questionou. E aí sabe o que o senhor amigo Nicolas fez? Xingou a gente e andou. Peraí, mas aí você foi do... Você foi do Bolsonaro com o Nicolas... Mano, Uma coisa só. não é uma coisa só. Não é? Então, calma, vamos lá. Eu acabei de falar que nós todos aqui somos contra, né, o afrouxamento das leis penais. Houve um dos maiores da história. Nem o PT teve a manha de fazer isso quando o Lula estava pra ser preso. O PT, a Dilma, não abraçou, não, isso aqui é demais. Não dá. O Bolsonaro foi lá e fez. O que o Nicolas fez? Não fala nada pra ninguém. Olha a hipocrisia da esquerda aqui que é aborto. Aí o que eu fiz? Eu não sei, foi o Nicolas é uma fraude. O Nicolas é a Virgínia da direita. Ah, meu Deus, cala a boca. Então refuta isso aí. Gostou do conteúdo? Fortaleça o canal, inscreva-se, deixe o like e ative o sininho. Informação sem enrolação. Até a próxima!